Oi, tudo bem, gente? Eu espero que esteja bem com todo mundo aí. Eu tô aqui de novo para gravar mais uma aulinha para vocês. Eu assisti a última aula de biologia, né, do CMSP sobre vírus e eu achei que ela foi muito boa, mas eu achei também que o professor ele passou com seus conteúdos rápidos demais e talvez vocês estejam um pouco perdidos. Por esse motivo, eu vou estar gravando essa aula para estar ajudando vocês no entendimento. Eu não vou ficar aparecendo assim em vídeo, né, porque eu tô muito desarrumada, mas eu vou estar comentando todos os slides e tirando qualquer dúvida que vocês venham a vir a ter. Vocês deixem um comentário lá no Google Sala de Aula e eu respondo. Eu espero que isso passe logo, que a gente se encontre, que eu tô morrendo de saudade. Um beijo no coração. A palavra vírus vem do latim veneno. Isso indica que esses seres, eles necessariamente prejudicam outros seres para poder se manter. Eles são chamados de agentes infecciosos acelulares, ou seja, eles não apresentam organização celular. E eles só vão conseguir desenvolver qualquer tipo de função quando eles estiverem dentro de um outro ser vivo, ou seja, quando eles estiverem parasitando um outro ser vivo. Tá? Eles apresentam algumas características que são consideradas características de seres vivos e outras características que são consideradas de seres brutos. E é por isso que eles não são colocados dentro de nenhuma das categorias da classificação de Linneu. Eles não vão estar dentro de nenhum dos reinos conhecidos. De seres vivos, eles possuem algumas características muito importantes. A primeira característica é que, apesar de não ter uma organização celular, eles vão ter uma composição química semelhante à de um ser vivo. Eles vão apresentar, então, um capsídeo, que é uma cápsula feita de proteína, e dentro desse capsídeo eles vão apresentar um material genético que ou é um DNA ou um RNA. Fora isso, alguns deles também vão apresentar uma estrutura chamada envelope, que é constituída de lipídios e proteínas, assim como a membrana plasmática. Eles são parasitas obrigatórios, ou seja, eles precisam de um outro ser vivo. E, ao mesmo tempo, eles também possuem uma capacidade de reprodução, que a gente chama de replicação, porque eles vão utilizar o material genético do outro indivíduo que eles estão parasitando para poder fazer novos vírus. De seres vivos, eles têm essas características. De seres brutos, eles vão apresentar uma falta de organização celular, ou seja, eles não têm células. Eles vão também ter ausência de metabolismo, ou seja, eles não fazem nenhum tipo de reação química. E terceiro, eles vão ter a capacidade de se cristalizar. Alguns vírus, eles conseguem ficar inertes, eles conseguem ficar adormecidos, hibernando por um determinado período de tempo, que varia de espécie para espécie, e voltam à ação quando eles estiverem numa condição adequada, quando eles estiverem com uma situação dentro do organismo que eles estão infectando propícia para isso, que pode ser uma baixa de imunidade, que pode ser a presença de uma nova estrutura ou de uma nova substância. Como vocês podem perceber nas imagens que estão aí na tela de vocês, o vírus A é um vírus simples, não envelopado. Então, a única estrutura que vai estar presente nele é o genoma, que geralmente é constituído ou de DNA ou de RNA, e o capsídeo, que é uma cápsula de proteína. E quando a gente fala de monômero de capsídeo, a gente está falando das unidades básicas para a formação das proteínas, que são os aminoácidos. Então, é só isso que vai ter na presença do vírus. Então, ele não tem nenhuma das outras estruturas que uma célula tem, que é a membrana plasmática, citoplasma, ele não tem nenhuma organela, então é realmente uma estrutura muito simples. Na figura B, você vai poder perceber a presença de um envelope. Esse envelope, ele vai dar um pouco mais de proteção para esse vírus, mas no resto ele é exatamente igual ao outro indivíduo. Geralmente, esse envelope, ele é produzido depois que o vírus já infectou alguma pessoa e que ele capturou, então, as estruturas presentes na célula desse indivíduo para formar esse envelope, tá? Que, no caso, geralmente é formado
por proteínas especiais que vão, né, ajudar esse vírus a se fixar melhor na estrutura das células que ele vai infectar. Nesse slide, só que de uma forma mais 3D, vocês podem então observar os vírus sem envelope e os vírus envelopados e alguns exemplos deles. Nesse slide, só que na imagem abaixo, vocês vão poder identificar o tamanho dos vírus com relação a outras células. Então, a gente tem aí uma célula de hemácia, que é uma célula vermelha do sangue, e uma célula de E. coli, que é uma bactéria que vive no nosso intestino, que forma a nossa flora intestinal. A hemácia, ela tem 10.000 nanômetros, e a E. coli tem 1.000 nanômetros. Vocês podem perceber que os vírus são muito menores do que elas. E percebendo que alguns podem chegar a ser muito menores mesmo, como é o caso daquele que está ali, roxinho, de 24 nanômetros. 1 nanômetro equivale a 1 vezes 10 a menos 7 centímetros, que daria, então, 0,0000007 centímetros, ou seja, eles são muito pequenos e é por isso que eles só podem ser observados ao microscópio eletrônico, que só pode ser visto, né, que só é encontrado em grandes universidades. No começo do primeiro ano, quando a gente estuda o conceito de vida, a gente define que um ser vivo é aquele que apresenta um complexo de processos que são resultantes da ação das proteínas e dos ácidos nucleicos. E a gente também identifica as principais características que esses seres vivos vão possuir. Os vírus, como a gente já falou anteriormente, eles não têm todas as características que um ser vivo precisa. E a principal das características que ele não possui é exatamente o metabolismo, ou seja, ele não faz metabolismo energético, ele não absorve energia e ele não gasta energia. E é por isso que alguns cientistas acreditam que eles não são seres vivos. E outros ainda acreditam que eles são seres que vieram de outros planetas. E outros ainda acreditam que eles sejam partículas de alguns seres vivos que conseguiram atingir alguma autonomia. Então, até hoje, a gente não consegue definir se um vírus é ou não um ser vivo. Mas a grande maioria dos biólogos acredita que quando esse vírus ele entra no processo de replicação, que é a reprodução dele, ele passa então a ser chamado de ser vivo, certo? Ou seja, ele só vai ser considerado vivo quando ele estiver se proliferando dentro de uma outra célula. Por serem parasitas obrigatórios, né, por precisarem de DNA de outros indivíduos para poder fazer a sua replicação ou reprodução, os vírus podem infectar qualquer tipo de célula, células animais, vegetais, de bactérias, de fungos e de protozoários, ou seja, seres vivos de todos os reinos que existem podem ser infectados por vírus. Mas por que um indivíduo que pode parasitar qualquer tipo de célula? Porque os vírus não apresentam metabolismo e também não apresentam nenhum tipo de organela responsável pela sua transcrição, ou seja, pela produção de novos vírus. Para isso, ele precisa do ácido nucleico de outros indivíduos, de material genético de outras células para poder se reproduzir. Ele vai usar não só o material genético da outra célula, como também vai utilizar as organelas da outra célula para poder gerar novos pedaços de vírus. Então, eles são necessariamente parasitas. E eles precisam da via metabólica da célula, ou seja, dos processos de metabolismo energético da outra célula para poder se replicar, para poder então formar novos vírus. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mais Biologia. Aqui quem fala é Roger Maia e nós vamos continuar os assuntos de vírus, mais especificamente sobre os ciclos virais, ciclo lítico e ciclo lisogênico. Fora de uma célula, os vírus não possuem nenhuma atividade, de forma que os vírus são comumente estudados dentro das células parasitadas. Os vírus podem possuir 2 ciclos de vida dentro do seu hospedeiro, chamados de ciclo lítico e ciclo lisogênico. O ciclo lítico consiste na replicação do material genético e na síntese de proteínas virais dentro da célula hospedeira, utilizando a maquinaria da célula parasitada, ou seja, suas enzimas, ribossomos,
nucleotídeos, RNA transportador, aminoácidos e o ATP. Ou seja, usando toda essa maquinaria na formação de novas cópias virais. O ciclo lítico acarreta a escravização e a morte da célula hospedeira. Alguns vírus possuem apenas o ciclo lítico. Por exemplo, diversos tipos de gripe e o vírus com mais estudos, que é o bacteriófago T4, por exemplo. As fases do ciclo lítico são ligação do vírus, penetração do material genético do vírus, síntese de ácidos nucleicos e de proteínas virais, montagem das cópias do vírus e liberação. A etapa de ligação é altamente específica. Os vírus só se ligam à célula parasitada correta. A partícula viral possui externamente uma ou mais proteínas que interagem com os receptores da célula hospedeira. A ligação do vírus à célula hospedeira promove alterações no vírus que culminarão na sua penetração. Para alguns vírus, apenas o material genético e algumas proteínas necessárias entrarão no interior da célula parasitada. Para outros vírus, o vírus inteiro, com seu capsídeo, entra na célula, e isso por endocitose. A multiplicação viral envolve a síntese de novos ácidos nucleicos e de proteína. Todo vírus deve ter uma etapa no seu ciclo, onde ocorre a produção do RNA mensageiro capaz de ser lido e produzir proteínas virais. Essas proteínas produzidas podem ser tanto as que são necessárias para multiplicar o material genético viral, e geralmente são as primeiras proteínas produzidas, no caso são as DNA polimerases virais, e também podem ser tardias, no caso proteínas que vão produzir a capa viral, o capsídeo, e as enzimas para a destruição da parede da célula hospedeira. Isso já é mais tardiamente. A montagem ocorre após a produção das proteínas do capsídeo e da replicação do material genético viral. A montagem ocorre de forma aleatória e, devido à natureza arquitetônica das estruturas, a montagem é relativamente rápida. Por fim, enzimas codificadas do próprio material genético viral digerem a membrana plasmática ou parede da célula hospedeira, liberando todos os vírions produzidos durante a infecção. E esses vírions estarão disponíveis para atacar outras células assim que tiverem contato com elas. O ciclo lisogênico consiste na entrada do material genético viral dentro da célula hospedeira e na incorporação desse genoma viral ao genoma da célula hospedeira, de forma que, se a célula se replicar, o material genético viral também será replicado e será transferido para as células filhas. Esse estágio é assintomático, ou seja, não acarreta nenhum sintoma de infecção viral, nenhum sintoma de virulência. O ciclo lisogênico consiste na entrada do material genético viral dentro da célula hospedeira e na incorporação desse genoma viral ao genoma da célula hospedeira, de forma que, se a célula se replicar, o material genético viral também será replicado e será transferido para as células filhas. Alguns vírus possuem o ciclo lisogênico além do ciclo lítico. Exemplo, o bacteriófago lambda, o vírus da herpes e o HIV, por exemplo. Geralmente, em situações de estresse, o vírus da herpes é ativado e deixa o ciclo lisogênico para entrar no ciclo lítico, causando sintomas da herpes, que é o quê? Feridas na região dos lábios e dos órgãos sexuais, o que facilita a sua transmissão para outros hospedeiros. Como curiosidade, algumas bactérias se tornam tóxicas somente após a entrada de um vírus no seu interior e no início do ciclo lisogênico, uma espécie de relação ecológica que pode até ser benéfica para a bactéria. Isso ocorre, por exemplo, com bactérias causadoras da difteria, botulismo e cólera. Elas só ficam virulentas, causando doenças, quando recebem vírus que causam essas virulências e entram no ciclo lisogênico com essas bactérias. Então, no mais é isso, gente. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like aqui no vídeo, compartilhem com outras pessoas. E eu também deixei aqui uma lista de exercícios. Dá uma olhada nessa lista, tenta fazer os exercícios e vê se vocês acertaram tudo. No mais é só isso, gente. Um abração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Bom, muito bem. Como vocês verificaram então no vídeo, o vírus ele pode se replicar de duas formas. A primeira forma, que é chamada de ciclo lisogênico, é quando esse vírus ele vai misturar o material genético dele ao material genético das células e vai passar a se reproduzir junto com essas células. Nesse caso, o indivíduo não adoece porque todas as suas funções se mantêm intactas
E esse vírus, ele não tem nenhum tipo de ação dentro do organismo, ou seja, ele simplesmente está se replicando, ele está se dividindo junto com as células. É o que acontece, por exemplo, no caso de uma pessoa que seja portadora do vírus da AIDS, ou que esteja no período de inativação do vírus da herpes, que é muito comum. Ou seja, ela tem o vírus no organismo dela, ela pode transmitir esse vírus para outras pessoas, mas esse vírus não está ativo, ele está inativado, se reproduzindo junto com as células dele. E o segundo tipo é o ciclo lítico, né, que ocorre quando esse vírus, então, ele vai infectar essa célula e vai passar a se reproduzir dentro dela. Vai passar a se replicar dentro dela. Para fazer isso, ele vai estar utilizando o material genético da célula para produzir novos vírus. Ou seja, ele mistura o material genético dele ao material genético da célula. E o material genético dele, sendo altamente mutante, vai criar uma mutação no material genético celular, fazendo com que esse material genético se transforme em partes e pedaços de novos vírus. Quando isso ocorre, a célula perde todas as suas funções e o organismo entra em colapso. E é por isso que as pessoas ficam doentes, ok? Depois que ele misturou o material genético dele ao material genético da célula, ele vai então produzir novos vírus que vão então destruir, né, vão quebrar a membrana plasmática da célula, que a gente chama de lise, e vão ser liberados para poderem, então, parasitar outras células. Gente, para a gente entender melhor o processo de replicação viral, que é o ciclo lítico, a gente vai dividir isso em algumas partes. A primeira parte, que a gente chama de adsorção, é a etapa em que o vírus ele vai se conectar a receptores da membrana da célula que ele está infectando. Lembra que quando a gente falou de membrana plasmática, a gente viu que ela tinha proteínas receptoras? Pois é exatamente nessas proteínas que os vírus vão se ligar, tá? Depois que ele se liga a essas proteínas, ele vai conseguir entrar dentro da célula. Esse é o processo chamado de penetração. Depois que ele já está dentro da célula, que ele está lá no citoplasma, vai acontecer o desnudamento, que é a etapa onde o capsídeo é removido, onde ele vai jogar fora esse capsídeo e vai liberar o material genético dele para dentro do citoplasma. Esse material genético vai então se ligar ao material genético da célula hospedeira. O processo que vem a seguir é a transcrição e a tradução. A transcrição e a tradução é um processo que acontece o tempo todo dentro das células. Só que as células, elas capturam, então, material genético que está solto no citoplasma e que vem através da nossa alimentação. No caso dos vírus, ele vai, então, fazer o quê? Ele vai pegar a receita genética dele, vai transcrever para o DNA daquela célula que ele quer infectar. E daí ele vai começar a traduzir, ele vai começar a pegar pedaços do DNA da célula que ele está infectando para transformar em DNA viral para produzir novos vírus. Então, esse é o processo de transcrição e de tradução. Depois a gente vai para o quinto processo, que é a maturação. Depois que ele já conseguiu produzir todas as estruturas virais que ele necessita, então ele vai formar novos vírus. E por último vai acontecer a liberação, que é quando ele tem a lise, a quebra da membrana plasmática. Então ele vai estar liberando esses novos vírus que se formaram através do material genético da célula infectada para parasitar outras novas células. No ciclo lisogênico, como já foi falado anteriormente, o genoma do vírus, ou seja, o material genético do vírus, tá? Ele vai se unir ao material genético da célula que está sendo infectada e não vai fazer nada. Ele vai ficar ali quietinho e através dali ele vai começar a se reproduzir junto com a célula. Ou seja, a célula está infectada, ela pode transmitir esse vírus para outro indivíduo, mas ela não transmite porque ele está inativo. Quando esse vírus entra em ação, imagina que você vai ter muitas células sendo infectadas ao mesmo tempo. É o que acontece, por exemplo, com uma pessoa que é portadora do vírus da AIDS, ou seja, ela não tem AIDS, mas ela transmite porque ela tem
o agente causador. E daí, de repente, ela começa a ter os sintomas, ou seja, é porque o vírus que estava lá, né, inativo, que estava em ciclo lisogênico, passou a agir através do ciclo lítico. E daí ela tem uma ação muito mais violenta, porque são muito mais vírus agindo ao mesmo tempo. Outro caso que acontece muito é o caso do herpes, tá? Então, o herpes é uma doença viral que ela é cíclica, ela aparece e desaparece. Por quê? Porque, como a gente já viu anteriormente, os vírus eles conseguem se cristalizar e permanecer inativos por um tempo dentro dos organismos. Nesse caso, quando a pessoa tem uma baixa de imunidade ou quando ela fica doente, o vírus da herpes ele sente que o ambiente é adequado e ele volta a se reproduzir. Daí a pessoa vai ficar com herpes. Passou esse período, os vírus voltam a ficar inativos em ciclo lisogênico. Quando ela tem de novo uma baixa de imunidade, ele volta a agir. Então, o ciclo lisogênico, a pessoa tem o vírus, ela pode transmitir, mas ela não apresenta a doença por ele causada. Os agentes patogênicos, que são aqueles que causam doenças, eles podem ser classificados de acordo com o seu nível de contágio e o seu grau de infecção. Essa classificação é chamada classe de risco. Então, a gente tem desde a classe de risco 1 até a classe de risco 4, sendo que a classe de risco 1 são os menos graves e a classe de risco 4 são os mais perigosos. Na classe de risco 1, a gente vai estar colocando aqueles indivíduos que eles têm uma faixa de contágio muito pequeno, que é muito difícil eles causarem uma infecção em homens ou animais, mas que por um motivo ou outro eles acabam causando, tipo uma diarreiazinha, uma alergia, uma coisa bem simples e que é facinho de se curar. A classe de risco 2 vai ser daqueles indivíduos que têm uma fase de contágio moderado. Eles contaminam os indivíduos, as pessoas ficam doentes, mas existem muitas medidas terapêuticas e muitos cuidados que você pode tomar para evitá-las, como, por exemplo, remédios, vacinas, medicações. Então, assim, esse caso aí, você tem agentes causadores de doença, mas que já estão controlados. É o caso do vírus da febre amarela, do verme Schistossoma mansoni, que causa barriga d'água, que é a esquistossomose, que são doenças que a gente já consegue tratar e curar a pessoa dela. A classe de risco 3 vai ter indivíduos com alto grau de contaminação, ou seja, que podem contaminar um grande número de pessoas, mas esse contágio é limitado. Ele vai provocar, então, infecção no homem e nos animais graves, mas elas podem ser curadas ou então elas podem ter um tratamento. Elas têm tratamentos e elas podem, ter um indivíduo vivendo razoavelmente bem dentro da sociedade. É o que acontece, por exemplo, com a bactéria que causa tuberculose, com o vírus que causa a dor de cabeça nos cavalos e também com a AIDS. Então, esses aí são os indivíduos de classe de risco 3. E por último, a gente tem a classe de risco 4, que é aqueles indivíduos que têm uma faixa de contágio muito alta e que são agentes biológicos que infectam tanto homens e animais, mas que ainda não têm cura, que ainda não tem tratamento, que eles se propagam facilmente, eles são fáceis de serem transmitidos, mas não existe uma medida de tratamento ou uma medida para evitá-los ainda eficaz. É o caso do vírus Marburg e do vírus Ebola, que causou aquele problema seríssimo lá na África. São vírus geralmente muito, muito perigosos. Então, tem que tomar cuidado, mas graças a Deus eles são poucos e eles são bem difíceis de serem encontrados. Quando a gente fala de classificação dos vírus especificamente, a gente vai usar a classificação criada por David Baltimore e que é uma classificação que vai levar em conta as características do genoma do vírus, ou seja, do DNA ou do RNA que esse vírus possui e como é que esse genoma ele vai ser transcrito, ele vai ser replicado pelo RNA mensageiro. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de classificação,
que é mais complexa, a gente tem que entender muito bem o processo de transcrição e tradução, que é a síntese de proteínas, que vocês só vão estar vendo no terceiro bimestre. Então, eu não vou aprofundar esse conteúdo ainda, porque vocês não têm ainda uma base para poder estar entendendo. Aí tem uma diferenciação, só para vocês saberem, mas por enquanto não é importante. Quando a gente chegar no terceiro bimestre e a gente for falar de síntese proteica, a gente retoma e a gente fala melhor sobre isso, tá bom? Por enquanto, a gente vai usar uma classificação super simples. A gente vai falar de vírus de DNA, que tem o genoma, que é uma fita de DNA, ou vírus de RNA, que é o vírus que tem um genoma de fita de RNA, ou então de retrovírus. O retrovírus é um vírus que ele tem uma fita de DNA, mas que, se necessário, essa fita de DNA se transforma em RNA e vice-versa. Ele vai se adequar à situação e ao ambiente em que ele se encontra. O vírus da AIDS é um caso de retrovírus envelopado, ou seja, ele já tem o envelope, ele vai ter 2 fitas de DNA e 2 fitas de RNA. E ele vai possuir, então, essa enzima que chama transcriptase reversa, que é responsável por conseguir fazer essa troca. Que consegue fazer com que às vezes ele tenha DNA e às vezes ele tenha RNA, para poder, então, se adequar às situações. Por enquanto, é assim que vocês têm que entender. É isso que vocês precisam compreender, ok? Nessa imagem, vocês conseguem perceber como é que vai acontecer, então, a transcrição do DNA em RNA ou vice-versa, mas, como eu disse, não é importante que a gente fale sobre isso agora. A gente vai estar falando melhor sobre isso quando a gente estiver estudando vírus lá no terceiro ano, ou quando a gente estiver estudando síntese proteica lá no terceiro bimestre, tá bom? Não tem como falar de vírus sem falar das principais doenças causadas por vírus, que são as chamadas viroses. Como os vírus são parasitas obrigatórios, todos eles necessariamente acabam causando algum tipo de infecção. E é por isso que é muito importante conhecer quais são as principais doenças causadas por vírus. Tenho certeza que vocês já estão acostumados com algumas delas. Todo mundo já ouviu falar de gripe, já ouviu falar de gripe suína, de chikungunya, de zika vírus, de coronavírus, de febre amarela, de dengue, de AIDS, tá? Fora muitas outras doenças como hepatite que existem aí que são causadas por vírus. Para que vocês possam entender melhor, eu passei aí um site onde vocês vão ter as principais doenças causadas por vírus, indicando seus sintomas, seu tratamento e a sua prevenção. É importante que vocês passem lá, olhem direitinho, façam algumas anotações, porque isso cai bastante em provas e em vestibulares. Assim como outros agentes patogênicos, os vírus também foram responsáveis pelas principais pandemias e epidemias que já ocorreram. É por esse motivo, a atividade de vocês hoje vai ser pesquisar as principais pandemias e epidemias que aconteceram no Brasil e falar um pouquinho sobre elas, como está pedido no quadro aí ao lado direito. Nas páginas a seguir, nos slides a seguir, vocês têm alguns anexos que são algumas informações, alguns panfletos que eu encontrei na internet a respeito das principais pandemias, para que ajude vocês nesse processo aí e nessa atividade que vocês têm a seguir.
No segundo ano do ensino médio, a gente estuda principalmente a parte de genética, que é a parte que trabalha com a transmissão das características hereditárias e de como essas características influenciam na personalidade, na formação da aparência física de um indivíduo. E por esse motivo não tem como falar de vírus e não falar sobre a terapia gênica, na qual a gente utiliza vírus para curar ou para melhorar situações de doenças que existem no organismo humano geneticamente transmitidas. Por esse motivo, a gente fala que os vírus são importantíssimos nas terapias genéticas. E a gente vai estar estudando isso melhor também no quarto bimestre, quando a gente for falar de biotecnologia. Por enquanto, tem uma palhinha aí para vocês. Eu espero que vocês consigam compreender e estarei no Google Sala de Aula para tirar eventuais dúvidas. Não se aprofundem muito nesse assunto, porque a gente vai trabalhar com calma e com cuidado lá no quarto bimestre. Mas dando uma palhinha, vocês podem ver aí como é que acontece, então, o processo de terapia gênica utilizando o adenovírus como um vetor, ou seja, como um agente que vai alterar, né, o código genético do DNA da célula humana para que ele comece, então, a produzir as substâncias, que no caso é uma proteína, que o organismo precisa para sobreviver melhor, ok? Um beijo para todos. No último slide vocês têm as referências bibliográficas, caso vocês queiram pesquisar mais. Fiquem com Deus e até a próxima.